Robert Fuller, nascido em Massachusetts, arquiteto e autodidata, ainda é a maior referência quando se trata do assunto. Ele é considerado o responsável que, a partir dos anos 50, divulgou as construções geodésicas. Autor do livro Synergetics, Explorações em torno da geometria do pensar, consta com seus estudos onde estão descritas suas ideias sobre uma geometria inspirada nos padrões energéticos e formais da natureza, definindo um sistema matemático experimentado não só por abstrações e cálculos, mas por experimentações físicas e reais. No livro, Fuller constatou que o mundo é composto de estáveis e elementos finitos baseado no padrão triangular do tetraedro, a pirâmide equilátera de base triangular. A teoria do tetraedro foi destrinchada no seu livro com diversas teses e demonstrações para obter significado geométrico e estrutural do tetraedro. As definições de estrutura geodésica, de acordo com Fuller, são: uma estrutura que possui invariabilidade angular, possui locais padrões para conservar energia, possui agregamento durável e cósmico isolado, onde eventos simultâneos mantêm dinamicamente sua relação, como as constelações. Outro livro que também fala sobre estrutura geodésica é o Estrutura para Arquitetos, de Mário Salvadori e Robert Eller. Este livro dá importância à questão estrutural, sua qualidade e utilidade nos projetos dos arquitetos. Os autores partem do conceito das estruturas, que são resistentes por sua forma própria e curvatura, dos aspectos de estabilidade das superfícies de revolução, translação, regradas e de maior complexidade, ações da membrana em cúpulas circulares, cilíndricas, em forma de cela, ondulada e outros tipos. E chegam finalmente ao que chamam de cúpulas reticuladas, onde estão citadas e descritas não só estruturas geodésicas, mas estruturas anteriores e posteriores que ajudaram a definir e evoluir o conceito. Outro assunto citado no livro sobre as estruturas geodésicas é a popularização desse sistema estrutural em torno dos anos 60. Maneira como essas construções foram abraçadas pelos movimentos hippie da época, a partir dos conceitos ecológicos e sustentáveis das cúpulas, a vanguarda cultural da época passa a adotar esse modelo como uma nova forma de vida, aliando essa arquitetura e engenharia alternativa a uma nova maneira de viver e pensar. Um exemplo é a comunidade Drop City, nas proximidades do Colorado, nos Estados Unidos, onde artistas e estudantes universitários, a partir de 1965, passam a morar em diversas construções que adotavam as estruturas geodésicas como modelo principal. Outro livro que aborda o assunto das estruturas geodésicas no movimento hippie dos anos 60 é o Cobija. Faz uma análise do abrigo com a evolução cronológica, passando por construções desde pré-históricas e indígenas. Neste livro, possui com um capítulo chamado de Tercer Libro de las Cúpulas, onde aborda tempo histórico, filosófico, prático e a questão das estruturas geodésicas, ou das cúpulas reticuladas. Identifica como foi experimentada dos gregos aos chineses. O autor apresenta uma crítica a Fuller por seu excessivo caráter místico e messiânico, negando a ele o título dado de inventor do domus geodésico. A palavra geodésica provém do termo geodesia, que é a ciência geológica que trata do tamanho e da forma da Terra. Na prática, é uma linha geodésica a que define o menor segmento entre dois pontos pertencentes à superfície de uma esfera. O termo estrutura geodésica é utilizado em diversas áreas do conhecimento, como topografia, cartografia ou geografia. De forma geral, é usado para definir uma rede de pontos sobre uma superfície não obrigatoriamente plana. A estrutura geodésica é aquela trama composta por polígonos planos, diversos onde a interseção das linhas retas desde os polígonos ou suas vértices coincidem com sua superfície esférica ou oval. Estrutura geodésica pode estar composta apenas por polígonos regulares planos, como triângulos ou quadrados, onde as linhas têm a mesma dimensão, ou também por polígonos irregulares, gerando superfícies e tramas estruturais,
muito mais complexas com 2 ou mais camadas. Como serão apresentadas adiante, as conhecidas cúpulas de Zeiss e de Chandler adotam esse sistema de linhas paralelas e de meridianos e se caracterizam por não conferir a mesma dimensão a todas barras componentes da estrutura. Uma superfície esférica pode também ser decomposta em múltiplos triângulos que apresentarão forças não paralelas, onde as cargas locais são distribuídas através de sua área utilizando toda a estrutura. Estes domos podem ser proporcionalmente mais finos e leves que a casca de um ovo de galinha. O autor Fuller defendia que a estrutura de domos esféricos pode se transformar em uma eficiente atmosfera interior para a ocupação humana, uma vez que o ar e a energia circulam sem obstrução, o que promove uma natural ventilação e aquecimento. Abrigos geodésicos têm sido construídos em diferentes cantos do planeta e têm se mostrado eficientes em diferentes climas e temperaturas. O autor também acredita que se torna eficiente por diversas razões, como o decréscimo da área superficial demanda menos materiais de construção, a exposição ao frio no inverno e ao calor no verão decresce porque, sendo esférico, há menor área superficial por unidade de volume por estrutura. O interior côncavo cria um fluxo de ar natural que permite que o ar quente ou o frio flua uniformemente através dos domos. Turbulências externas de vento são minimizadas porque este vento, que contribui para aquecer ou esfriar, perde força em torno dos domos, por efeito aerodinâmico. E, por fim, os domos funcionam como um grande ponto de reflexão, refletindo e concentrando a temperatura interior, evitando a perda de calor radiante nos climas mais frios. Domos e esferas geodésicas aparecem em diferentes frequências. A frequência de um domo está relacionada com o número de triângulos, no qual sua superfície está subdividida. Quanto maior for a frequência de um domo, significa que este é um domo de alta frequência, e que ele tem mais componentes triangulares e tem a sua curvatura mais suave, se aproximando da aparência de uma esfera. A superfície da esfera também pode ser dividida e posteriormente estruturada em faces de camadas duplas. Nas figuras seguintes estão uma face de camada dupla a partir de uma divisão triangulada, a mesma forma projetada na superfície esférica, e a formação de uma cúpula através da união de 5 destas superfícies. Em seu livro, o autor Fuller afirma: o triângulo é o único polígono autoestabilizado e que tudo é reconhecível no universo como um padrão, é identificavelmente um padrão anterior visto, e o triângulo persiste como um padrão constante. Quaisquer outros padrões conhecidos são inerentes reconhecíveis apenas pela virtude de sua integridade estrutural triangular, onde estrutura significa omnitriangulação. O triângulo é pura estrutura. O que não for auto-regenerativamente estabilizado não é uma estrutura. Este reconhecimento é tão dependente na triangulação como é conhecimento original. Apenas padrões estruturados triangularmente são padrões regenerativos, e a estruturação triangular é um padrão de integridade em si. Uma das maneiras que Fuller descreve a diferença de resistência entre o retângulo e o triângulo é quando aplicamos uma força em cada uma das estruturas geométricas. O retângulo dobra, mostrando-se instável, enquanto o triângulo resiste à pressão, demonstrando-se 2 vezes mais forte e resistente. Esse princípio dirigiu seus estudos no sentido de criar uma tipologia arquitetônica. O domo geodésico, baseado na ideia de projetar e construir, fazendo-se mais com menos. Uma possível comparação pode ser feita aqui entre Fuller e Mies van der Rohe, arquiteto definitivamente reconhecido como um dos mestres do século XX, que afirmava também: menos é mais. Os argumentos também gerou um procedimento construtivo e estético importante e até hoje é adotado na construção. Se baseiam na incorporação da arquitetura e engenharia, da cultura modernista, cubista, que gerou posteriormente o minimalismo, onde qualquer tipo de acessório e ornamento deveria ser evitado no sentido de uma maior coerência industrial.